O tema do vídeo de hoje é a prática da palavra de Deus. E você, tem colocado a palavra de Deus em prática? Sabe como fazer? Se esse assunto te interessa, fica aqui comigo que nós vamos falar sobre esse assunto neste vídeo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos meditar no livro de Mateus, do capítulo 7, e a partir do 1, que diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces firmados na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. É como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Neste capítulo 7 do livro de Mateus, o Senhor Jesus ele vem trazer para nós a importância de praticarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só surge efeito quando nós praticamos. E nós a praticamos por fé. E nós desenvolvemos porque nós cremos que é a palavra de Deus e que é verdade. E que ela é espírito e é vida. Não basta apenas ouvirmos belos sermões, belas pregações e não surtir em nós um efeito de transformação, de mudança de comportamento, mudanças de hábitos. Muitas das vezes nós frequentamos os cultos de ensino, escola bíblica dominical, vamos aos cultos aos domingos, ouvimos belos sermões, belas pregações, nos emocionamos, nós choramos, ficamos maravilhadas com a pregação, mas não causou mudança genuína na nossa vida. E Jesus ele vem nos trazer esta informação valiosa. Jesus diz que o homem que ouve e que pratica é um homem prudente, é um homem inteligente, é um homem sensato. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é como esse homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Edificar uma casa sobre a rocha não é fácil. Para construir ali, para formar, para fazer a edificação, dá muito trabalho. Imagina uma britadeira sobre uma rocha, é muito cansativo, aquilo trepidando, vibrando, né? E a pessoa que está operando ali sofre o impacto, né? Da trepidação do equipamento, né? Porque é duro, a rocha é dura, é firme. Mas ali de tanto ele insistir em quebrar, bater o martelo, de tanto ali insistir, vai abrir uma ruptura. E ele vai conseguir edificar a sua casa. Ele vai suar, ele vai se cansar, vai se fadigar, mas ele não pode desistir. Praticar a palavra de Deus requer esforço da nossa parte. E você pode me perguntar, mas como eu vou praticar a palavra de Deus? Quando nós praticamos a palavra de Deus? É quando obedecemos a palavra. Quando o Senhor diz assim, ame o seu inimigo, você vai ter que fazer esforço, você vai ter que suar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que olhar para dentro de si e negar esse sentimento que você tem de ódio, de rancor, de ira dentro de você. E você vai ter que arrancar, é a brincadeira ali, vai ter que fazer força, esforço. Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos roubar, nós não devemos furtar, aquele que furta não furta mais, é a brincadeira, vai ter que fazer esforço. Vai ter que abandonar, vai ter que colocar em prática. A partir de hoje, eu não faço mais isso. Eu fumava, a partir de hoje eu não fumo mais. Eu era dado ao vinho, era beberrão, era alcoólatra. Mas a partir de hoje, eu não bebo mais, eu não me entrego mais aos vícios, aos meus desejos, às minhas paixões. Eu vou renunciar à minha vontade. Eu era uma pessoa agressiva, explosiva. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que ser mansa.
Então eu vou colocar a palavra de Deus em prática, vou buscar a mansidão, vou buscar o equilíbrio em Cristo Jesus, vou buscar viver e ter o fruto do Espírito. Ai, mas eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa egoísta, egocêntrica. Mas a palavra nos diz que nós temos que amar o nosso próximo, ajudar aquele que tem necessidade, emprestar aquele que me pede emprestado. Que eu devo ser misericordioso com meu irmão. Então, eu vou me esforçar, tirar esse sentimento de egoísmo de dentro de mim, arrancá-lo de dentro de mim e vou me tornar uma pessoa segundo o que a palavra de Deus me diz que eu tenho que ser. Se eu falo mal das pessoas, gosto de apontar, eu vou usar a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós não devemos falar mal dos nossos irmãos, que nós não devemos apontar, o Senhor não nos constituiu como juízes. Então eu vou me esforçar para arrancar esse mal de mim. Vou me esforçar. Quando me dá vontade de falar mal da pessoa, vou falar bem dela. Ah, mas você pode falar, mas eu tenho o hábito de mentir. E o Senhor fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Colocar a palavra de Deus em prática. Rejeitar esse espírito de mentira, esse hábito maligno. E vou começar a praticar a verdade. Quando vier a vontade de mentir, fala a verdade. Quando vier a vontade de odiar, pratico o amor. Rejeitando e renunciando a nós mesmos. E quando nós praticarmos, colocarmos a palavra de Deus em prática, em áreas da nossa vida, que a gente sabe que precisa ser restaurada, que precisa ser transformada, nós precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos de olhar para dentro de nós. O problema é que muitas das vezes nós guardamos aquele ressentimento, aquele sentimento ruim, como um bichinho de estimação. Ah, não, deixa ele aqui. Não, arranca esse bichinho de estimação aí, que ele é maligno, e lança ele para trás de você. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter a raiz de amargura dentro de nós. São portas abertas para que o mal entre e tenha legalidade na nossa vida. E se nós praticarmos a palavra do Senhor, nós iremos edificar a nossa casa, a nossa vida na rocha que é Cristo. E Cristo é a rocha inabalável. Essa rocha é a palavra de Deus. Cristo é a palavra. E nós devemos edificar a nossa vida na palavra do Senhor. Exercitar. Vamos colocar em prática. Quando nós vamos à academia, nós precisamos fazer muita força, muito esforço. Eu tive a experiência de fazer academia, um período da minha vida. Fiquei 3 dias sem poder andar. Fiquei muito ruim, doía tudo em mim. Porque peguei peso, né? Na verdade, além do que deveria. Mas eu fiquei com o corpo todo dolorido. Só que ao passar do tempo, você vai fazendo, vai praticando, não está sentindo mais nada. Aí vem outros desafios, né? Quando ficar tranquilo, pegar 2 quilos, né? 20 quilos. Aí o instrutor vem e aumenta mais uns quilinhos a mais, que é pra gente fazer mais força. E assim é a palavra do Senhor. Vai, começa a trabalhar em áreas que você tem dificuldade. E vai ali pedindo para o Espírito Santo te ajudar. E vai se reeducando. Quando vier o sentimento negativo, você usa a palavra do Senhor. Não, eu não vou fazer o contrário daquilo que eu estou sentindo, porque a gente não pode viver por aquilo que sente, nem por aquilo que a gente vê, mas a gente tem que viver por aquilo que a gente crê. Você crê? Então pratica. Não estou sentindo, não estou vendo, não tem problema, pratica. Vai praticando que você vai ganhar músculos espirituais. Eu vou ganhar músculos espirituais. E Deus vai nos ajudando. E quando vier o vento, vier a tempestade, vier as águas, que vier para nos açoitar para um lado e para o outro, nós vamos permanecer firmes, constantes e inabaláveis. Porque o Senhor não nos prometeu viver em mar de rosas. Não significa porque eu estou praticando a palavra, estou vivendo a palavra, que não vou passar por tribulações. Vou sim, vou passar pelas tribulações. Mas as tribulações passarão por mim e eu permanecerei. Porque Cristo está comigo. Agora, a pessoa que não pratica a palavra de Deus, ela vai firmar a sua casa sobre a areia. Não vai ter tanto esforço, não vai ter tanto sacrifício. É aquela pessoa que frequenta os cultos, vai no culto de doutrina, escola dominical,
né? Frequenta o culto de família. O pregador diz que ele tem que ser amável com a sua família, mas ele não muda, ela não muda. A palavra de Deus diz que tem que perdoar, mas ela não perdoa. É aquela pessoa que acha linda a mensagem, mas não surge nenhum efeito sobre a vida dela. Continua nos velhos hábitos, na vida antiga, e não quer mudar, não quer se esforçar para que haja mudança. Porque é muito mais fácil exigir que o outro mude, né? É muito mais fácil exigir que alguém mude para que fique confortável para mim, porque eu não preciso mudar. Só que muitas das vezes Deus não vai mudar a outra pessoa. Deus quer a mudança de nós. Deus quer que nós nos esforcemos para ser transformados, para sermos edificados na rocha. E aí é muito claro, porque a Bíblia diz que esse insensato é um homem insensato, um homem tolo, é uma mulher tola que está construindo a sua casa sobre um alicerce frágil, que é areia. Na primeira tempestade, no primeiro vento, a casa vai cair, vai desmoronar, não tem estrutura. E o que a gente vê são pessoas que por qualquer coisa, qualquer ventinho, qualquer tribulaçãozinha, qualquer provinha, elas estão abandonando Jesus. A sua casa desmorona, cai. Se perder o emprego, meu Deus, já não quer mais vir para a igreja. Se alguém passou por ela e não cumprimentou, pronto. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me valoriza nessa igreja. Mas se você estiver firmado em Cristo, se nós estivermos firmados em Cristo, pode vir desprezo, pode vir enfermidade, pode vir o desemprego, pode vir o vento, pode vir as chuvas, nós vamos permanecer em Cristo, porque Ele é a nossa razão, é a nossa esperança, é por Ele que nós estamos servindo, é por Ele que nós decidimos deixar a nossa própria vontade, o nosso velho eu, para servi-lo, para amá-lo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa rocha eterna. E venha o que vier, nós iremos passar dando glória e na certeza, e tendo a plena certeza que Ele nunca nos deixará desamparado. E essa é a mensagem de hoje. Pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E mesmo que ninguém esteja vendo, não precisa ver. O único que precisa ver a minha fidelidade, a minha lealdade, a sua fidelidade, a sua lealdade é o Senhor Jesus. Ele nos conhece. E só para Ele é que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. Porque dele não tem como esconder. Ele nos vê no secreto. E Ele vai nos evidenciar em público aquilo que a gente construiu no secreto. Então, não se desanime. Se você está passando por um processo de transformação, se você está tentando colocar a palavra de Deus em prática, peça o auxílio do Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Assim como Ele tem me ajudado a vencer a mim mesma, Ele também vai te ajudar a vencer a você mesma. Ele vai te fortificar na palavra de Deus. Leia, estude a palavra, medite na palavra e você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Coisas que você dava tanta importância, você vai deixar de dar importância. Você não vai mais se importar. E as pessoas talvez vão olhar para você e falar, mas tá diferente. Como que ela tá diferente? Nossa, mas como que ele tá? O que aconteceu? É a transformação do céu na sua vida. Eu espero que o Espírito Santo te faça refletir sobre essa mensagem, que você saia desse vídeo agora, corre lá no livro de Mateus capítulo 27, do verso 1, e vai até o final do versículo, medite, leia, estude, entenda e busque formas de colocar a palavra de Deus em prática, para que sua vida seja edificada nele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Um beijo da minha alma para a sua alma. Obrigada por ficar comigo nesse vídeo. Se fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém que também esteja necessitado. Um beijo e até o próximo vídeo.